E aí, povo? E aí, galera? Tranquilo? Meu tema de hoje vai ser o, o conceito de fascismo. Para contextualizar, por que vou falar do fascismo? Vou falar do fascismo porque é uma palavra que, de certa forma, tornou-se moda. O governo é fascista, aquele meu vizinho é fascista, o presidente é fascista, né? E quem diga, não, mas o fascismo é de esquerda, né? O que, abre aspas, é uma bobagem. Mas enfim, o fascismo é a coqueluche do momento. Pegou todo mundo. E eu pretendo fazer um resumo do resumo do resumo do que se pode compreender por fascismo através das suas características. Não do seu ponto de vista histórico, mas das suas características. Para caber num vídeo de 9 minutos, 10 minutos, que é o meu hábito. Então eu preciso começar dizendo que o conceito de fascismo, assim como o contexto de comunismo, ele é muito complexo. Eu prefiro chamar de fascismos, porque o fascismo, os fascismos, eles têm a característica, por serem eventos históricos e políticos, de se adaptarem àquela realidade política. Então acaba que o fascismo que ocorreu com o integralismo no Brasil, ele é similar, mas não é o mesmo ao fascismo da Itália, do Mussolini. E assim ele vai se adaptando e ele vai acontecendo. Portanto, é interessante nós compreendê-lo, ou, né, eu vou continuar chamando a partir daqui de fascismo no singular, mas entendamos fascismos, né, porque ele é complexo e se adapta. Mas enfim, portanto é preciso que nós compreendamos o fascismo como características, aonde eu encontro essas características, há uma forte probabilidade de estarmos vivendo um momento fascista. Uma das características é que o fascismo ele tem a capacidade de cooptar para si ideologias que sejam a ele favoráveis. Quer um exemplo? O fascismo tradicional, ele não é liberal, né? Ele não é liberal, porque ele quer um Estado forte. Mas é possível, como eu vejo aqui no Brasil, alguém que é reconhecido como fascista também defender o liberalismo. Até que ponto ele pode realmente ser um liberalismo, eu não sei. Mas que se aproximou a ideia de fascismo e liberalismo atualmente no Brasil, se aproximou. Né? É capaz de uma pessoa dizer, olha, eu sou conservador na moral, na ética e na política como um todo, mas sou liberal na economia. Vejam que houve uma adaptação. O que é comum, a adaptação. Não comum com o liberalismo, não sei se é tão comum assim, mas a adaptação é comum. Outra característica interessante é que ele é populista. Ele precisa ter atitudes que seduzam a população. Então, de um lado, ele seduz a população, e de outro, ele precisa criar as condições para que a população se deixe seduzir. Uma das o que é muito usado para criar as condições para que a população se deixe seduzir é eleger um inimigo. É muito tranquilo. O inimigo pode ser a corrupção, o inimigo pode ser um Estado estrangeiro, o inimigo pode ser o comunista. Dá-se um nome para um inimigo e se investe neste inimigo imaginário, geralmente,
ou real, mas né, pode ser imaginário, não importa. A população se sente atingida, é proposto medo e, portanto, essa relação sedutor e seduzido acaba de uma forma parasitária coexistindo. O Estado precisa seduzir a população e a população, por medo, se deixa seduzir para se sentir tranquila. Então injeta-se, proporciona-se um medo e surge o líder, que vai estabilizar, vai coordenar e afastar o medo. O líder diz: eu sou aquele que consigo afastar o medo. Eu sou aquele, é personalista, portanto. Bastante interessante também são as questões morais. O fascismo ele tem grande apreço por defender uma moral imaginária, uma moral de um tempo que era bom. E que tudo aquilo que é diferente dessa moral passa a ser ruim, degradação. Ouço muito a expressão família, até fiz um vídeo sobre isso, né? Vamos defender a família. Isso é um valor de um tempo que era bom, aquela família ideal e que não existe mais. Vejam, tudo aquilo que se afasta dessa família ideal é ruim, é perverso. Mas o fascismo, o fascista, os fascismos não conseguem identificar com precisão o que é essa família ideal. Mas eles propõem que exista. E que as pessoas devem se aproximar dessa família ideal. Então, o condutor do Estado, o líder, é aquele que garante a existência dessa família pura, dessa família genuína. Pode, não precisa ser, o tema não é só a família. Pode ser o amor hétero, como o ideal, o perfeito e outras formas de amor não são possíveis. Percebe? Então não é só a família, pode ser qualquer valor moral que é endeusado e esse líder consegue saber que valor é esse e garante a existência e permanência deste valor. Ora, nessa esteira de ter um líder que deve ser cultuado, nessa esteira que leva a ideia de que existem valores que devem ser eternizados de um tempo antigo, que deve permanecer, vem junto um obscurantismo. Obscurantismo é o medo da ciência, o medo da universidade, o medo da arte, o medo da inovação, né? A mudança estatal deve ser rápida e dura e em 100% para evitar essas novidades que vêm das universidades, essas coisas, esses cientificismos, essas coisas que acontecem, que mudam tanto. Não, queremos, diz o fascista, queremos uma estabilidade. E é preciso que o povo cultue isso. Portanto, a instabilidade, a novidade é vista como algo perigoso. O bom é um tempo perfeito, reto, retilíneo, bacana. Essas características que eu trago, acredito que a grande maioria dos historiadores vão encontrar essas características. Eu estou apenas verbalizando aqui do meu jeito, mas essa caracterização que eu faço, que eu fiz do fascismo, não é evidentemente uma invenção minha, não tem a minha autoria, mas claro que a intensidade com que eu coloco, a ordem que eu coloco é de minha autoria. Mas possamos perceber, a partir daqui, desta fala, se está acontecendo no Brasil ou não está acontecendo no Brasil. Se
nós identificarmos que esses itens acontecem aqui, por consequência, estamos no momento fascista. Sim, lá do século XIX, com Mussolini, lá atualizado para o século XXI. Caso não encontremos esses elementos, portanto, estamos num país que segue mais ou menos aí a normalidade. Mas ao refletir sobre essas características, é preciso que quem assista lembrem do culto ao líder e medo do inimigo. Se alguém cultua um líder X e tem medo do inimigo, é provável que ideias diferentes que atinjam a idoneidade do líder ou que lembrem do medo sejam rejeitados de antemão, a priori. Aquele que ofende o líder, aquilo que me dá medo é o inimigo, portanto eu não devo sequer ouvi-lo. E aqui eu acrescentaria, agora eu acrescento ao modelo de um fascismo que se adapta, eu diria que as religiões neopentecostais, notadamente aquelas que cultuam um Deus duro, que cultuam um demônio que está o tempo todo nos perseguindo, pode ser utilizada como mais um elemento de um fascismo do século XXI, que é talvez uma ideia nova que atinge o líder ser coisas do demônio. Então o inimigo pode ser o comunista, o inimigo pode ser o desemprego, o comunismo pode ser... Eu não posso dar muito exemplo porque eu não quero conduzir a futura interpretação, né, do que eu estou dizendo, mas enfim, pode ser o diabo, pode ser isto, aquilo, aquele outro, e portanto a minha interpretação fica vinculada a um ideal que não consegue mudar. Então cuidado, né? Então, que possamos repensar essas características e, por nossa conta e risco, avaliarmos, afinal de contas, se estamos no momento fascista ou não. Um abraço e até a próxima.